Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas nesta segunda-feira. Estamos iniciando uma nova semana. Hoje estamos ao dia 16 de outubro do ano 2023. Dia 16 de outubro do ano 2023 e agradecemos a Deus por este novo início de semana. Agradecemos a Deus por poder estar aqui novamente com a nossa programação que vai de segunda a sexta-feira aqui na página do Ministério Vindos do Pai, a Bíblia, o mate e o amanhecer. E agradecemos a Deus também por este amanhecer que Ele tem nos privilegiado de nós poder ter alcançado no dia de hoje. Está mais ou menos para chover aqui na cidade de Caciqui, já caíram algumas gotas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Estamos começando então a nossa programação deste dia 16 de outubro do ano 2023. Estamos numa série durante toda a semana passada e continuaremos hoje, já talvez na metade da semana já finalizemos, ou talvez amanhã mesmo. Estamos falando do enfrentamento do rei Davi com o gigante Golias. Todos nós temos que enfrentar alguma adversidade, temos que enfrentar alguma prova, ou temos que enfrentar também, muitas vezes, alguma retaliação que vem sobre nossas vidas por nós não estar preparados ou por nós não estar em comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos exortou, deixou registrado na sua palavra, a necessidade de vigiar. O apóstolo Paulo também nos fala sobre vigiar. O apóstolo Pedro também nos fala sobre vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, vai dizer o apóstolo Pedro, anda como um leão, procurando, buscando a quem devorar. E a quem ele vai atacar? A quem ele vai devorar? Se não é aqueles que estão longe da comunhão, que estão, digamos assim, estão dentro do templo, estão dentro do prédio, mas não estão em comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não estão em comunhão com o próprio Deus. Então, sempre nos documentários sobre a savana africana e os animais quando caçam e estas coisas, sempre nós vamos ver que os que são atacados são aqueles que estão mais longe, que ficaram para trás, que não acompanharam o caminhar da manada. E assim acontece também dentro dos nossos templos. Tem pessoas que estão ali, mas não estão acompanhando o crescimento espiritual. Não estão acompanhando a obra do Espírito Santo que está operando naquele lugar. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas. Um grande abraço para ela, para sua filha Valéria. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Então não acompanham, não tem um crescimento espiritual. Eles vão detrás de bênção, mas não em búsqueda de Deus. Buscai-me-eis e me achareis, diz o Senhor lá em Jeremias. Buscamos ao Senhor e encontramos ao Senhor. Nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Caciqui. Que Deus abençoe.
a ela, sua família, seu esposo e seus filhos. Que Deus derrame da sua graça sobre sua vida. Amados, o rei Davi, desde a sua juventude, foi alguém que aprendeu a ter comunhão com Deus. E por esta razão, ele sabia como enfrentar as adversidades. Sabe, quando nós reconhecemos, quando nós temos o pleno conhecimento de que é Deus quem vai lutar as nossas batalhas, e que o que vai mover a mão de Deus ao nosso favor é a nossa fé, não é o nosso choro, não são nossos gritos, não é o nosso lamento, mas é a nossa fé que vai mover a mão de Deus ao nosso favor. E Davi sabia o que era estar em comunhão com Deus. Ele sabia o que era uma luta. Ele sabia isto. Mesmo que seus irmãos não reconhecessem ou não soubessem, eu digo o segredo de Davi. Aquilo que ele fazia lá nas montanhas, no deserto, nos vales, quando estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E agora ele está prestes a enfrentar o maior desafio da sua vida. Agora ele tinha uma multidão de testemunhas. De um lado estava o exército de Israel e do outro lado estavam os filisteus. Ele estava diante de testemunhas. Ele não poderia ser envergonhado. Ele sabia ao Deus ao qual ele servia. E no versículo número 39, que nós lemos na última sexta-feira, Saul deu para Davi a sua armadura, couraça, capacete, espada, escudo. E Davi vestiu aquilo. Mas quando ele tentou caminhar, ele não pôde. Porque ele tinha um sobrepeso no seu corpo. O versículo número 39 está dizendo isso. E Davi cingiu a sua espada sobre sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. Meu amado, que nos ensina este versículo 39? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar desta atitude de Davi respeito à armadura de Saul? Ele não tinha provado, ele não tinha experimentado, ele não sabia se funcionaria ou não funcionaria. O certo é que ele não pôde mover-se, porque tinha um sobrepeso no seu corpo. Imagine. Muitas vezes nós somos impedidos de nos movimentar em fé, porque temos um grande sobrepeso sobre os nossos corpos. Não é verdade? Não é verdade? Que nós temos um peso sobre nossos ombros que nos impede de caminhar. Esse peso sobre nossos ombros impede nós ver as manhãs gloriosas que Deus tem para cada um de nós. Esse peso que está sobre nosso corpo impede nós ver a glória de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha geração. O sobrepeso que nós estamos carregando. Meu amado e querido irmão, é tempo de você começar a desfazer-se desse fardo que está sobre os seus ombros. E olha que estou falando para pessoas que conhecem ao Senhor. Talvez pessoas que com toda a simplicidade, com toda a piedade, com todo o seu coração, têm buscado ao Senhor.
tem dobrado seu joelho, tem orado, tem clamado ao Senhor, mas não tem tirado ainda o sobrepeso que está sobre seus ombros. Pare de carregar problemas que não são seus. Pare de carregar problemas que não são seus. Pare de levar peso que tem lhe colocado sobre os ombros, responsabilidades que não são suas. Às vezes assumimos responsabilidades de terceiros, que nos transferem essa responsabilidade. E nós não sabemos se vamos poder cumprir ou não, porque nós temos as nossas próprias responsabilidades. Com Deus, com a família, com o trabalho, com o estudo, enfim. Mas não podemos assumir responsabilidade dos outros. Não podemos colocar peso sobre nossos ombros que nós não possamos carregar, meus amados. Que não vamos poder carregar. E esse peso vai ser um impedimento na tua caminhada com Cristo. Esta manhã possamos ir até a cruz, até a presença do próprio Senhor. E ali nós desfazer desse fardo que está sobre nossos ombros. Esse fardo que está sobre nossos ombros. Vamos trocar esse sobrepeso que está nos nossos ombros pela cruz de Cristo, pois ela é liviana e fácil de carregar, diz o Senhor. O jugo do Senhor. Vamos caminhar lado a lado com o Senhor. Vamos tomar esse jugo e vamos ficar ali, unidos ao Senhor. Ao final é o que o jugo faz, não é verdade? 2 bois vão lavrar e colocam aquele jugo no seu pescoço. E nenhum deles pode adiantar-se um do outro ou pode ficar para trás. Os 2 caminham juntos. Os 2 fazem o mesmo esforço. Um não sobrecarrega o outro. E é isso que Cristo quer fazer com a sua vida. Por isso que ele diz, tomai meu jugo. Mas deixamos o jugo do Senhor de lado. E tomamos peso de terceiros. Cuidado com isso. Davi não se adaptou. Ele não se conformou com aquela armadura. Seria muito boa para Saul. Seria muito boa para ele. Mas para Davi não. Aí também, amados, isto nos leva a pensar em outra coisa. E tem estratégias que Deus tem dado para você, que tem dado para mim. Vamos parar, Igreja do Senhor Jesus Cristo do século XXI. Vamos parar de correr detrás de estratégias dos outros. E vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a nossa própria estratégia de vida, de evangelismo, de ganhar almas para Cristo. Que Deus seja o que nos dê a própria estratégia para cada um de nós. Sei que cada ministério tem a sua própria estratégia. E se formamos parte desse ministério, temos que nos adequar. Mas, independentemente disto, sem contrariar as estratégias do ministério, Deus vai te dar a tua própria estratégia. Porque nós somos únicos. Nós não podemos ir à guerra com armas que não provamos. Não podemos ir à guerra com armas dos outros. Continua dizendo. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro,
e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Davi não desistiu. Ele voltou a ser ele mesmo um pastor de ovelhas. Ele voltou àquilo que ele era. Ele experimentou a armadura, a espada de Saul, mas não se agradou. Ele viu que não funcionaria com ele. Temos que ser nós mesmos. Nós despojar de toda armadura, de toda couraça, de toda máscara, e ser nós mesmos. Deus nos fez únicos. Você é único. Eu sou único. Não tem outro Juan igual a mim em todo o planeta Terra. Não existe. Não existe outra Berna, outra Maria em todo o planeta Terra igual a você, com as suas características, com a sua personalidade. Não existe outra. Então, meus amados, vamos ser verdadeiros. Vamos mostrar aquilo que verdadeiramente somos. Tem pessoas que usam armaduras. Armadura chamada orgulho, armadura chamada vaidade, armadura chamada ego, armadura chamada exaltação, armadura chamada avarícia. E tudo isso impede de que você possa mover-se em fé. Está parado no mesmo lugar, porque não pode avançar. Olha, estamos a pouco mais de 2 meses de finalizar o ano 2023. E sempre nestas datas é comum ouvir a seguinte frase: o ano passou voando e eu nem me dei conta. E o que aconteceu durante este ano 2023? Você continuou na mesma do 2022, 2021, do 2007, do 2008, de 1999? Continuou na mesma? Na mesma situação espiritual? Na mesma situação emocional? Não evoluiu? Não cresceu? Ah, mas eu não regredi, mas tampouco avançou. Ficou parado um tempo. Tem medo de ser você mesmo. Vamos parar de ser imitadores baratos e vamos ser nós mesmos, reais, de corpo e alma, sem máscara. Assim se apresentou Davi diante do inimigo, do filisteu. Não adianta título nenhum. Aliás, os títulos do reino de Deus não nos valem absolutamente de nada e não nos dão nem sequer um privilégio. O que sim nos dá é maior responsabilidade, por a qual nós vamos ser cobrados diante do Senhor. Se o Senhor colocou você frente a uma congregação, se você é um pastor, se você é um mestre, se você pode ser até um apóstolo, como tem nos dias de hoje, profeta, é responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não é privilégio. Privilégio é um privilégio trabalhar para o Senhor. Mas é uma responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Mas isto não vai trazer nenhuma sorte de benefício
poderíamos dizer assim, no que respeita à nossa salvação. Bom dia, Luciano. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã de segunda-feira, Um grande abraço para Carla, Luciana e Vitor Emanuel. Que Deus abençoe suas vidas. Então, amados, Davi se mostrou tal qual ele era. Aquele pastor. Roupa simples, um cajado na sua mão, que o cajado na mão do pastor, ele servia para várias coisas. Uma, para corrigir, para disciplinar as ovelhas. O cajado tinha na sua ponta uma volta, que aquilo servia para resgatar alguma ovelha, quando ela caía em algum barranco, quando caía em algum lugar que o braço do pastor não chegasse. Ele colocava o cajado e dali então ele puxava a sua ovelha por aquele gancho, aquela volta que tem o cajado. Nós vemos nos quadros, muitas vezes, do Bom Pastor, Jesus com o cajado e aquela voltinha. Mas também o cajado poderia ser transformado numa arma. Aquela voltinha que tinha, ela podia ser removida e ali se encontraria debaixo dela uma lança, a ponta de uma lança. Então o cajado iria transformar-se numa arma. Isto era o que tinha Davi. Uma funda na sua mão, a funda de mão daquelas pedras. Era tudo que ele tinha. Pegou 5 pedras ali no riacho que tinha ali, naquele lugar ali. Tomou seu cajado para si, 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em seu alforje. 5 pedras. E estas 5 pedras têm rendido muitas pregações e especulações. Porque Davi não tomou 3 pedras? Uma pedra, 2, 10. Por que foram 5? Isto para mim é irrelevante. Pegou 5 pedras e colocou no seu alforje. Se não der uma, eu vou dar com a outra. Ele deve ter medido a distância até o gigante. Aliás, 5, a palavra de Deus, o idioma hebraico, cada letra do alfabeto hebraico, ela representa também um número. E cada letra tem um significado. Então, 5 seria o número da graça, da responsabilidade que nós temos ante Deus, de viver em santidade, de viver em consagração, enfim. Mas vamos deixar as 5 pedras de lado, vamos deixar de especular sobre as 5 pedras e vamos sim direcionar o nosso olhar para o que aconteceu naquele dia. Qual foi o diálogo de Davi com o filisteu? Sim, teve um diálogo ante eles. Davi tirou a armadura. Davi vai se apresentar diante do seu inimigo tal qual ele é. Ele vai se apresentar frente ao seu inimigo tal qual ele é. Sem máscara, sem maquiagem, como ele é. Tem muitos que pensam que por a sua vestimenta eles vão vencer o inimigo. Temos visto como alguns, para repreender um espírito maligno,
fecham a Bíblia e colocam sobre a cabeça da pessoa, ou batem na cabeça da pessoa com a Bíblia. Isso não é o que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é no nome de Jesus e ponto final. É Ele que nos dá autoridade para nós vencer ao inimigo das nossas almas. Ante o nome de Jesus, Satanás e toda a sua corja de demônios têm que recuar, porque o nome de Jesus tem poder. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo, de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou a Davi em nome dos seus deuses. O inimigo das nossas almas, ele é esperto em colocar medo. Quando você tem, olha que isto muitas vezes se dá com aquelas pessoas que não têm a Cristo no coração e com aquelas que têm a Cristo no coração ou que supostamente têm. Você pode ter um vizinho, pode ter alguém no seu bairro que pratica uma religião nada convencional, aquela do mal, donde muitos têm medo daquela pessoa, porque ela pode jogar alguma maldição, alguma praga ou algum mal sobre a sua família. E o filisteu desdenhou a Davi. O diabo sempre vai querer desdenhar os filhos de Deus, envergonhá-los. Por isso é a importância de saber quem nós somos. E tristemente digo isto: tem muitos crentes por aí que têm mais medo do diabo que temor ao Senhor. Não têm temor ao Senhor, mas sim têm medo do diabo. Isto é comum ver por aí. Tem medo do diabo, mas não tem temor ao Senhor. Meu amado e querido irmão, não somos nós que vencemos as batalhas. Quem vence as batalhas por nós é o Senhor. Repreenda o mal. Não aceite que o mal entre na sua casa. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Se você está em Cristo, você é mais do que eles. A própria palavra nos fala em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isto. Se Deus é por você, quem será contra você? Pai eterno e Deus do céu, meu Deus, eu quero louvar-te, quero adorar-te nesta manhã. Quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia. Estamos começando uma nova semana. Que esta semana venha a ser uma semana de grandes bênçãos, Senhor. Que tu venhas prosperar a obra das mãos dos teus filhos, dos teus servos. Meu Pai, ali no trabalho, na empresa, na fábrica, no escritório, onde eles estiverem, ó Deus, que venham serem de bênção para os seus colegas de trabalho. Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes, aqueles que hoje retornam para os seus centros de estudo, que tu venhas guardá-los, tu venhas estar com a tua mão poderosa sobre eles, ó Deus, livrando-os
de toda sorte de males, de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, de toda sorte de maldade, meu Deus, venha ser repreendida, venha ser colocada por terra, no nome de Jesus. Declaramos uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Agora, 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos com a nova programação da A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Meus amados e queridos irmãos, que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.